Números capítulo 14, quem encontrou, diga glória a Deus. Diga aleluia. Não hesite em dar glórias a Deus. Ele merece e é digno de toda a honra. Diz assim a palavra do Senhor, Números capítulo 14, diz assim o texto sagrado. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não tenham medo. O Senhor é conosco. Não tenham medo. Levanta sua Bíblia, sua mão ao céu e diga, o Senhor é comigo. Eu não temerei. Diga, o Senhor é comigo. Eu não temerei. Mais uma vez, diga, o Senhor é comigo. Eu não temerei. Amém. Pode se assentar, bater palmas e glorificar ao Senhor. Sim, dar glórias, porque Ele é digno. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Meus irmãos, prestem atenção que a palavra do Senhor, ela foi bem clara quando disse, não tenham medo. Então, medo, nós vamos entender as definições dos dicionários que indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Então, para outros, o medo é uma trava que ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazer algo. E é uma resposta imediata nos momentos em que se tentam ou que se sentem amedrontados e precisam agir. No entanto, quando esse medo evolui e passa a comprometer o seu dia a dia, as suas escolhas e decisões podem fazer com que o sujeito paralise em sua vida, estando atentos apenas ao medo. Muitos homens, grandes homens na Bíblia tiveram medo, mas as circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras, e é natural ficar com medo. É natural ter esse sentimento. Mas diante desse sentimento nós podemos ter duas reações. Então entendemos que você pode deixar que o medo te domine, ou
entregar a Deus. Salmos capítulo 34, versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia. Oh, glórias. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um. Isso foi Moisés trazendo para uma nova geração de israelitas, dos hebreus, melhor dizendo, trazendo para eles a lembrança, ou para que viesse eles compreender acerca das leis, e que lembrassem que eles haviam pedido a Moisés que levantassem homens para espiar a terra, quando o Senhor já havia dito para eles, esta terra está diante de vós, sobe e toma posse dela. Números capítulo 13, versículo 17, a palavra do Senhor diz, e enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, sobe por aqui, para o lado do sul, e sobe a montanha. E foi dado a eles algumas orientações, para que eles viessem observar a terra. Como diz, vede que terra é, e o povo que nela habita. Se é forte, fraco, se é pouco, se é muito. E como é a terra em que eles habitam? Se é boa, se é má. E quais são as cidades que eles habitam? Se em arraiais ou em fortalezas? E então eles foram orientados para que eles pudessem também observar se a terra era fértil ou estéril, se havia árvores ou não. E disse Moisés a eles, esforçai-vos e tomai do fruto desta terra. 40 dias depois eles voltaram. 40 dias espiando a terra, agora eles voltaram. E eles começam a declarar para o povo, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e apresentaram o fruto daquela terra. Quando eles declaram que a terra, eles chegam a dizer, a terra que mana leite e mel, na Bíblia significa a riqueza, a produtividade da terra de Canaã, o território que Deus havia prometido para eles. Então eles, embora a cidade ou aquele lugar fosse cercado por regiões desérticas, Canaã era uma terra fértil, com terreno propício para a produção e abundante de mantimento. Então, eles observaram e viram que o lugar era bom, a terra era boa. Eles tiveram esta certeza a seguir conforme as orientações que Moisés havia dado para eles. A terra era uma terra que produzia. Eles trouxeram alguns frutos daquela terra. E todo aquele povo analisando aqueles frutos, eles ficaram maravilhados. Verdadeiramente a terra é muito boa. Como se dissesse assim, vale a pena.
Vale a pena investir naquela terra. Vale a pena entrar nesta terra. Por ela é perfeita. Mas em Números capítulo 13, no versículo 28, diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Tem um detalhezinho aí. Porém, finaliza uma oração cujo conteúdo faz oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. Eles declararam: a terra é muito boa. Aí agora vem uma contradição, agora vem uma oposição, agora vem uma restrição ao que eles falaram antes. E então a palavra do Senhor disse: porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e ali vimos os filhos de Enaque. Eles olharam para a terra e viram que era muito boa, os frutos são maravilhosos. Porém, uma contradição. Agora, ao contrário do que eles falaram antes, eles estão apresentando os problemas. Os filhos de Anak, Deuteronômio capítulo 2, versículo 10, fala de um povo grande, numeroso, alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes, como os anaquins. Os israelitas viram os gigantes e a si mesmo viram como gafanhotos, mas não viram a Deus. Olharam só para o problema e esqueceram de olhar para Deus. O salmista fala: de onde me virá o meu socorro? Da onde vem o socorro da igreja? De onde me virá o socorro quando me deparo com gigantes? De onde me virá o socorro quando me deparo com problemas? E de onde me virá o socorro quando me deparo com situações difíceis, complicadas? Eles não olharam para Deus, eles tinham os olhos voltados para os obstáculos e não para o que o Senhor havia feito até então, aquele momento. Eles não olharam para o Senhor que os guiou até lá. Eles não haviam olhado para Deus. Olharam apenas para os problemas. Hoje eu te convido não para olhar os problemas, mas para olhar a Deus. Não olhar para os problemas, mas olhar para Deus. Da onde me virá o meu socorro? O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Tudo Ele criou. Aleluia. A descrença sempre vê os obstáculos. A fé sempre vê as oportunidades. Quantos que estão olhando e caminhando pela fé? Porque se você olhar para os problemas, você desiste. Você vai ser igual esses israelitas. Não olha para o gigante. Não olhe para os problemas. Caleb tenta convencer o povo: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Eles insistiam em dizer que aquele povo era mais forte do que eles. Eles insistiam em declarar que havia problemas que eles não conseguiriam vencer. Eles insistiam em dizer que as dificuldades e os problemas, adversidades eram mais fortes do que eles. Então nós entendemos que verdadeiramente se esqueceram. Se esqueceram com grandes milagres, Deus tirou os israelitas do cativeiro. Eles esqueceram com grandes coisas o Senhor havia feito até ali. E simplesmente nós entendemos que Deus
havia realizado milagres, maravilhas, prodígios, tantas coisas extraordinárias. Então nós compreendemos que o Senhor havia feito com que atravessassem desolados desertos. E o Senhor os guiara, porque chegando até as margens da terra prometida, eles mesmo assim perderam a coragem. Quando forem encorajados a dar o último passo, quando forem encorajados a prosseguir, a seguir o último passo para entrar na terra prometida, eles estão se recusando. A vitória está bem adiante aos olhos deles. A bênção está bem diante dos olhos deles. O Senhor está dizendo: vede ali a terra. Eles puderam ver com os próprios olhos que a terra era boa, mas olharam mais para os problemas, olharam mais para as dificuldades do que para o Senhor. Presta bem atenção, porque a opinião negativa de 10 espias causou uma grande rebelião entre o povo. Eles vão ter ali entre eles uma rebelião. Porque ao surgir o coro de desespero, a maioria se uniu a ele, e ao perder a perspectiva certa, os israelitas cederam ao momento e esqueceram de Deus. Eles cederam aquelas palavras. Eles cederam ao que os 10 espias haviam falado para eles. A terra é boa, porém, nós não vamos conseguir, porque aquele povo é mais forte do que nós. Olha como que palavras negativas acabam destruindo toda uma expectativa, toda uma fé, um desejo, um projeto, um sonho. Observa que como palavras negativas destroem. Olha como palavras negativas atrapalham. Porque mesmo eles vendo a terra, esqueceram do Deus que eles serviam, e deram mais credibilidade aos pontos negativos, às dificuldades do que o que o Senhor poderia fazer. E o maior problema é que para chegar até onde eles estavam, Deus já havia demonstrado diversas vezes o seu poder. Deus já havia demonstrado diversas vezes o que Ele poderia fazer. Não houve um exército que parasse o projeto de Deus. Não houve um mar que parasse o projeto de Deus. Não houve impedimento que parasse o projeto de Deus. Nós precisamos compreender que operando Deus não tem quem impeça. O que você precisa compreender é que para você alcançar a sua vitória, para que os seus projetos sejam bem-sucedidos, para que os seus sonhos se realizem, você não precisa de palavras alheias ou de opiniões contrárias. A única coisa que você precisa é que o Deus de Israel esteja à tua frente para garantir a vitória. Quantos que acabam dando ouvido e liberdade para as pessoas se, digamos, dar as suas opiniões,
contrárias e elas acabam aceitando. Avaliaram de forma negativa a possibilidade de conquistar as cidades fortemente fortificadas e seus numerosos habitantes, entre os quais relatavam ter os gigantes. Eles olharam e começaram a avaliar a situação. Começaram a avaliar a circunstância. Olhando tudo aquilo, desanimaram, porque se esqueceram da promessa de Deus. O problema era que o povo se concentrou em sua própria força, antes que no poder de Deus. A vitória vinha das mãos do Senhor dos Exércitos, e não da mão deles. A tua vitória vem da mão do Senhor dos Exércitos. A tua vitória vem das mãos do Senhor dos Exércitos, e quantos que creem liberam glória para Ele. Aleluia. Êxodo capítulo de número 15, um cântico. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. Moisés cantou com eles. Moisés e os israelitas cantaram, mas agora se esqueceram daquele cântico, se esqueceram. Eles louvaram: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação, esse é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei o Senhor, ou melhor dizendo, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 3. Eles estavam tendo cântico, cantavam, glorificavam, porque viram o quão o Senhor fez e os tirou da terra do Egito, abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Porém, agora nós compreendemos que a situação é contrária. Cadê aquele cântico quando venceram as dificuldades? Agora, diante de um problema maior, eles perderam a esperança. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos. Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor havia falado para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor será contigo onde quer que andares. O Senhor será contigo onde quer que andares. O Senhor será com a igreja onde quer que ela andares. Números 14, versículo 1, diante do texto que nós lemos. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Choraram, porque eles choraram. Qual o motivo do choro? Todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés, contra Arão. Eles vão olhar e vão dizer: não era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter continuado naquela situação, era melhor ter continuado lá. O povo prefere desistir de seguir adiante do que confiar em Deus. Choraram a noite toda e murmuraram contra Moisés.
Precisamos entender, no dicionário teológico, define murmuração como ato de rebeldia, descrença, desobediência a Deus e às autoridades divinamente constituídas por Ele. O dicionário de língua portuguesa fala de murmurar como um ato de queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa, reclamar de tudo. Enquanto isso, a palavra de Deus nos diz: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Precisamos compreender, voltando em Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, tome posse dela, como te falou o Senhor teu Deus e teus pais, não temas e não se assustes. O Senhor já havia liberado para eles, a promessa já está sobre a vida deles, bastava apenas eles crerem e tomarem posse da promessa, bastava apenas eles confiarem em Deus. Mas começaram os questionamentos, as reclamações, começaram as queixas quando se depararam com os problemas. Mas o Senhor já havia dito: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. E se o Senhor já havia falado não tenha medo, é independente do problema que estivesse à frente deles, o Senhor já havia dito: não tenha medo, não se preocupe, porque eu, Senhor, é quem garanto a vitória. No versículo 3, e porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Porque é mais fácil desistir, né? É mais fácil desistir quando se depara com um problema. É mais fácil desistir quando as lutas se levantam. É mais fácil desistir quando se depara com uma porta fechada, com uma muralha, com uma barreira. Não está do meu jeito, não está do meu agrado, eu vou desistir. Eu pensei que fosse diferente, que fosse mais fácil, então eu vou desistir. Eu pensei que não ia sofrer tanto, então eu vou desistir. E quantas pessoas que vêm desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos. Iniciaram faculdades e desistiram. Iniciaram sonhos e desistiram. Iniciaram suas empresas e desistiram. Iniciaram na caminhada e desistiram. Iniciaram no relacionamento, no casamento, na família e desistiram. Por que desistiram? Por causa dos problemas, por causa das aflições, por causa das dificuldades, por causa das oposições, por causa das lutas, por causa do vento forte, da tempestade. Por que tal decisão? Porque é mais fácil desistir, é mais fácil voltar do que prosseguir, é mais fácil olhar para trás do que olhar para o céu, do que olhar para frente, é mais fácil largar tudo e abandonar tudo. Mas eu quero trazer para você um despertamento nesta tarde. Não olhe para trás e não desiste. Olha para frente, o teu socorro vem do Senhor. E Ele está aí para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, as mais ricas bênçãos. Basta apenas você crer e confiar. Diante das dificuldades, podemos fazer duas coisas: desistir ou continuar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi não se assustou com o tamanho de Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não olhou para o tamanho do seu adversário, mas ele confiou em Deus. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, versículo 8. O rei Ezequias não se assustou com as ameaças do poderoso império da Síria.
esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias declara: com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Oh, aleluias! Oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias! Oh, glórias a Deus! Quantos que podem dar glória a Ele? Aleluias! Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Muitas pessoas preferem desistir fáceis demais, porque está diante de uma dificuldade. Mas os que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam. Oh, aleluia! Mas permanece para sempre. Declare: eu não vou desistir, porque o Senhor é comigo. Aleluias! Aleluias! Josué, filho de Nun, e Calebe, presta bem atenção, Josué e Calebe, dos que espiaram a terra, foram 12, 10 derreteram a fé do povo, abateram a fé deles, entristeceram eles, e 2 perseveraram. 2 perseveraram, e eles rasgaram as suas vestes, estavam horrorizados. Eles simplesmente disseram para aquele povo, toda a congregação, e disse a eles: a terra pela qual passamos é uma terra boa. E declara para eles: se o Senhor se agradar de nós. Ele está dizendo: tem problemas, tem dificuldades, tem gigantes, tem adversidades, tem tudo isso. Mas se o Senhor... Vamos utilizar o porém, vamos. Porque quando eles descreveram, os 10 espias utilizaram essa palavra. A terra é boa, a terra que mana leite e mel, porém, os moradores são fortes, são gigantes, eles são homens de guerra. E então agora Calebe e Josué estão dizendo: existem problemas, eles são homens de guerra, homens valentes, existem gigantes. Agora, porém, se o Senhor se agradar de nós, não tem gigante que fique no caminho, não tem muralha que fique no caminho, não tem dificuldade que prevaleça, não existe problema que continue lá. Aleluias! Glórias a Deus! Se o Senhor se agradar, não existe problemas. Se o Senhor, ele declara a eles: então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não se rebele, não se revolte contra Deus. Porque quando Deus havia dado início ao projeto de tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida, ainda lá no deserto o Senhor já havia falado para eles:
A terra que eu tenho para vocês é uma terra boa. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra abençoada. E o Senhor havia dito para eles: eu vos darei. O Senhor havia falado para eles que os tiraria da escravidão do Egito, os tiraria daquela situação a qual eles estavam vivendo e os colocaria em liberdade, numa terra produtiva. Antes mesmo de saírem, eles já haviam ouvido a promessa a qual o Senhor havia feito para eles: eu vos tirarei desse lugar e vos darei uma terra produtiva. Agora Caleb está dizendo para eles: o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não tenha medo. Caleb e Josué está dizendo para eles: eles não têm nenhum amparo. Eles não têm ninguém que eles possam dizer: eu me garanto, ou eu confio, ou estou guardado ou protegido. Ao contrário dos israelitas, que saíram debaixo da mão alta do Senhor, a todo tempo amparado, guardado, protegido. Bastava apenas confiar, bastava apenas crer, bastava apenas olhar para Deus e não olhar para os problemas. O apóstolo Paulo, ele diz que nós caminhamos por fé e não por vista. Nós caminhamos por fé. Para a maioria está dizendo que não vai dar certo. Para muitos está declarado que não tem mais jeito. Para boa parte estão dizendo não é possível. Não vai dar, não tem condições. Vão olhar para tantas outras questões, vão analisar a situação, eles vão tentar buscar uma resposta e não vão encontrar. Apenas os problemas, adversidades, eles apenas olham para isso. Muitas pessoas estão focadas apenas ao problema, mas eu tenho a certeza que aqueles que antes de olhar para o problema, eles já estão olhando a vitória lá na frente, porque fé é isso. Eu estou diante de um problema, mas enxergo a vitória. Eu estou diante de uma crise, mas enxergo a bênção. Eu estou diante de algo que é impossível para o homem, para a medicina, mas eu enxergo o milagre acontecendo. Aleluias! Talvez você tenha olhado demais para os problemas da vida. Talvez você tenha olhado demais para as dificuldades. Mas eu quero te convidar a olhar para os céus. Não apenas olhar aos céus para ver as estrelas, mas para ver o Criador delas. Não olhar para o céu apenas no intuito de ver as nuvens, mas para ver o Criador de tudo isso. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que criou tudo isso. E eu quero te convidar a olhar para Deus. Não olhar para gigantes, fazer como Davi fez. Não olhar para o cerco, fazer como Ezequias fez.
Não olhar para as dificuldades, fazer como Caleb e Josué fez. Quem sabe Deus acha graça de nós. Quem sabe Deus acha graça de nós nesta tarde. E eu tenho certeza que você não vai voltar com o teu problema. Eu tenho certeza que você não vai voltar da mesma situação que você entrou. Eu tenho certeza que hoje você já está recebendo a tua vitória. Você já está recebendo o teu milagre que você veio buscar. Aleluias. Quantas pessoas que aqui estão nesta tarde e deixaram seus projetos de lado, deixaram seus sonhos de lado. Tudo isso porque fizeram como os israelitas: levantemos um capitão e voltemos para o Egito, porque o Egito é melhor. Por que o Egito é melhor? Sendo escravo. Por que desistir? Por que voltar, retroceder? Muitos acabaram cometendo esse erro. Mas eu quero te convidar nesta tarde para você retomar os seus projetos, para você voltar a sonhar, para você voltar a prosseguir da onde você parou, você seguir adiante. Existem pessoas que até mesmo querem, mas não têm forças. E eu quero convidar você aqui nesta tarde. Você quer retomar os teus projetos? Vem aqui na frente. Pode vir. Vem cá. Vem aqui na frente. Não continue aí não. Vem aqui na frente. Vem cá. Eu quero retomar os meus projetos. Eu quero retomar os meus sonhos. Vem aqui na frente. Não fique aí não. Vem cá. Isso. Eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar. Talvez você parou, olhou demais para os problemas, olhou demais para as dificuldades, olhou demais para as adversidades, olhou demais para o que estava na tua frente. Talvez você deu mais atenção, você deu mais ouvido às palavras negativas. Talvez você deu mais ouvidos a essas palavras do que a voz de Deus. Mas hoje o Senhor te convida: venha retomar os teus sonhos, venha retomar os teus projetos, porque a promessa de Deus ainda está de pé sobre a tua vida.